Olá, meu nome é Matheus, eu sou médico, fui monitor de anatomia por 5 anos e hoje a gente vai falar sobre os limites da axila e os linfonodos da axila. Assunto que às vezes é negligenciado, mas que não é por isso que vai ser menos importante do que as outras disciplinas. Então, prestem atenção nessa aula, vai ser uma aula muito didática, muito legal. Eu garanto para vocês que ao final dela vocês vão saber tudo sobre limites e sobre a drenagem linfática da axila, ok? Então vamos lá. Bom, então, quais são os limites da axila? Em primeiro lugar, eu gostaria de apresentar a vocês a axila. A axila nada mais é do que um espaço em formato de pirâmide, como a gente vê aqui na imagem, que se localiza abaixo da articulação do ombro. E é um espaço que vai dar passagem a várias estruturas neurovasculares e linfáticas do pescoço e do mediastino para o membro superior. Daí a sua importância. É um local de passagem de estruturas essenciais ao funcionamento e nutrição do membro superior, ok? Então, vamos ao que interessa. Vamos falar então dos limites. A axila tem um formato piramidal, como eu já disse, e a pirâmide tem algumas faces. O limite anterior da axila, ele é composto basicamente, acompanhem comigo aqui pela seta, pelo músculo peitoral maior, pelo músculo peitoral menor e suas faces, a face peitoral e a face clavipeitoral adjacente, ok? Então, o limite anterior a gente consegue visualizar bem nessa imagem, é o peitoral maior, o peitoral menor, as faces peitorais e clavipeitorais adjacentes. Notem que o limite anterior, ele tem aqui em sua porção anterior uma parte que a gente consegue apreender entre os dedos. Tentem pinçar essa face mais inferior do limite anterior da axila entre os dedos para vocês verem. E essa face, ela é conhecida como prega axilar anterior, que é a porção mais inferior do limite anterior da axila. E ela nada mais é do que a borda inferior do peitoral maior, a gordura e a pele adjacente, né? O subcutâneo e a pele adjacente aqui, que vocês conseguem apreender entre os dedos, ok? Então aqui é a prega axilar anterior, que é a porção inferior do limite anterior da axila. E o que compõe o limite anterior da axila? Peitoral maior, peitoral menor e face clavipeitoral adjacente, ok? E o limite posterior? O limite posterior da axila, como a gente consegue ver bem aqui na imagem, é composto basicamente pelo músculo subescapular e pela escápula. E assim como o limite anterior, o limite posterior da axila também tem um componente em sua porção inferior, que também é uma prega que pode ser apreendida entre os dedos, que nesse caso é a prega axilar posterior. E o que compõe a prega axilar posterior? Fácil. A prega axilar posterior é composta pelo músculo redondo maior, que é esse músculo aqui, próximo ao ápice da escápula, e o músculo latíssimo do dorso, além do subcutâneo, que é a gordurinha amarela aqui, e a pele adjacente. Então, isso que você consegue pinçar na sua axila, na região posterior, nada mais é do que o latíssimo do dorso, redondo maior, a gordura e a pele adjacente, que é a borda inferior do limite posterior da axila. E o que compõe o limite posterior da axila? O músculo subescapular e a escápula, mais especificamente a fossa subescapular, ok? Entendido isso aí? Bom, mas também temos aqui na axila a sua base, que também é um dos seus limites, que é composta pela prega axilar anterior, a prega axilar posterior, que a gente já falou o que é, a pele côncava, que se localiza entre essas duas pregas, que é a parte de baixo da axila, a parte inferior, tá? A gente fala de baixo às vezes para vocês assimilarem melhor, mas o certo é falar a parte inferior. Então, a base da axila, prega axilar anterior, prega axilar posterior, a pele côncava e o subcutâneo que está entre essas duas
pregas. Essa é a base da axila, muito fácil, né? E o ápice da axila? O que constitui o ápice da axila? O ápice da axila, ele é composto pelo que a gente chama de canal cérvico-axilar, cérvico de pescoço, axilar de axila, que é um canal que dá passagem de estruturas do pescoço para a axila, ou da axila para o pescoço. E quais são os limites desse ápice? Anteriormente, esse ápice, esse canal cérvico-axilar, que é o ápice da axila, ele é delimitado anteriormente pela clavícula, pela borda posterior da clavícula, ele é delimitado posteriormente pela borda superior da escápula, ok? E ele é delimitado medialmente pela borda lateral da primeira costela. Então, aqui está o canal cérvico-axilar, acompanha aqui na seta, anteriormente a clavícula, posteriormente a borda superior da escápula e medialmente a borda lateral da primeira costela, ok? Esse é o canal cérvico-axilar, que é o limite superior da axila. E para que serve o canal cérvico-axilar? É um canal de passagem de estruturas do pescoço para a axila e vice-versa, ok? Então, a gente já falou da parede anterior, do limite anterior da axila, que é o peitoral maior, peitoral menor, a face peitoral e o clave peitoral adjacente. Sabemos que a parede anterior tem uma prega axilar anterior, que é a parte ali inferior do músculo peitoral maior e a gordura e a pele adjacente. Sabemos que o limite posterior é composta pela escápula e pelo músculo subescapular, mais especificamente a face subescapular da escápula, e que o limite posterior da axila também tem uma prega axilar posterior, que é o redondo maior e o latíssimo do dorso, bem como a gordura e a pele adjacente. Sabemos que a base da axila nada mais é do que pele côncava e gordura entre a prega axilar anterior e a prega axilar posterior. E sabemos que o ápice da axila é o canal cérvico-axilar, que é composto pela clavícula, borda lateral da primeira costela e borda superior da escápula, canal cérvico-axilar, passagem de estrutura do pescoço à axila, da axila para o pescoço. E temos também uma parede medial e uma parede lateral da axila. A parede lateral da axila é fácil, é o sulco intertubercular do húmero, é uma parede óssea. E a parede medial da axila? A parede medial da axila são as costelas 1 até a costela 4 e os músculos intercostais e serrátil anterior adjacente, porque o serrátil anterior ele se insere aqui nas costelas. Então, ele também faz parte do limite medial da axila. Muito simples, muito fácil, né? Olhando a imagem aqui e vendo devagarinho isso tudo que eu falei, vocês vão conseguir assimilar muito fácil os limites da axila, que às vezes é tema de prova. Eu já vi prova discursiva cobrando quais são os limites da axila para citar as estruturas. Então, isso parece bobinho, mas não é. É importante saber, ok? Vamos, então, falar agora da drenagem linfática. Como eu disse, a axila é uma estrutura, né, um local onde há passagem de estruturas neurovasculares e linfáticas, pescoço para axila, do mediastino para o membro superior, do pescoço para o membro superior, do membro superior para o pescoço, membro superior para o mediastino. Então, é um local de passagem. Por ser um local de passagem, por ser um local entre segmentos anatômicos, a axila está entre o pescoço, entre o braço e entre o tórax. Ali vão situar alguns conglomerados de estruturas linfáticas que vão drenar diferentes regiões. A gente sabe que a linfa tem uma importância no equilíbrio do líquido extracelular. Ela participa, então, dessa drenagem e também pela defesa imunológica, ali é onde ficam reserva de células imunológicas, né? E a gente tem basicamente na axila alguns grupamentos nodais, alguns grupamentos de linfonodos. E quais são eles? A gente tem um grupamento que é mais lateral, que drena principalmente o membro superior, tá? Exceto com uma exceção que eu vou mostrar mais à frente, mas basicamente a grande maioria da linfa do membro superior vem para os linfonodos linfonodos laterais, desculpa, não é peitorais, é laterais, tá? Que também são chamados de linfonodos humerais, porque estão próximos ao úmero, tá bom?
A gente tem um grupamento posterior ou subescapular, que drena a linfa da parede posterior da axila, da escápula, da fossa subescapular e da parede torácica posterior, ok? Que são os linfonodos subescapulares ou posteriores. A gente tem aqui também um grupamento linfático anterior, que são os linfonodos peitorais, que drenam a linfa da parede anterior do tórax, a linfa da região peitoral e, mais importante, drena grande parte do sistema linfático da mama, principalmente o quadrante superior lateral, que é o quadrante onde é mais comum se encontrar neoplasia, se encontrar câncer. Então, é muito importante esses linfonodos na via de drenagem linfática, porque a gente sabe que o câncer, ele pode, principalmente o câncer de mama, ele pode ter disseminação metastática por via linfática, e aí a gente vai ver linfonodos axilares alterados. E eu vou mostrar para vocês aqui a prova disso mais à frente, tá? Então, linfonodos da cadeia anterior ou peitoral drena grande parte da mama, principalmente o quadrante superior lateral, que é onde é mais comum ter câncer de mama, e drenam também a parede peitoral, né, e torácica anterior, ok? Esses linfonodos que eu citei, os laterais, que drenam o membro superior, os linfonodos posteriores ou subescapulares, que drenam a parede torácica posterior e escápula, e os linfonodos peitorais ou anteriores, que drenam a parede torácica anterior e a mama, eles se convergem através de seus ductos eferentes e seguem, então, até o grupamento dos linfonodos centrais. Nos linfonodos centrais, então, a linfa desses três grupamentos são aglomeradas e desses linfonodos centrais, seus ductos eferentes seguem até os linfonodos apicais, tá? Que são esses linfonodos localizados logo após os centrais, ok? Vamos lá, então. Então, dos linfonodos apicais, né, após os centrais, apicais, ductos eferentes dos centrais vindo aqui para os apicais, os ductos eferentes dos linfonodos apicais, eles atravessam o canal cérvico-axilar. Lembra que eu falei que o canal cérvico-axilar é local de passagem de estruturas? Então, os ductos eferentes dos linfonodos apicais, que está trazendo linfa de todos aqueles grupos linfáticos que a gente já estudou, eles atravessam o canal cérvico-axilar e eles chegam, né? Na verdade, eles se unem, esses ductos eferentes, para formar um ducto linfático direito que pode se juntar, né? Com os linfonodos broncomediastinais e ou os linfonodos que vêm do pescoço, linfonodos jugulares, ok? Os ductos linfáticos jugulares, no caso. Então, antes de se juntar, inclusive, antes de formar esse ducto linfático direito, esses linfonodos apicais, eles podem ganhar um outro nome quando eles drenam aqui para esses linfonodos acima do canal cérvico-axilar. Eles podem passar aqui por essa região antes de formar o ducto linfático direito, tá? E antes de passar, de chegar no ducto, de formar o ducto linfático direito, qual que é o nome que eles recebem? É tronco linfático subclávio. O tronco linfático subclávio ou o ducto linfático direito, eles podem se unir aos grupamentos linfonodais broncomediastinais e jugulares e, após isso, constituir o ducto linfático direito, né, e drenar para o ângulo venoso direito, que nada mais é do que a junção da veia jugular interna com a veia subclave, formando um ângulo de 90 graus aqui, o que se conhece também como ângulo júgulo subclave. Mas isso é do lado direito, tá, pessoal? Isso é do lado direito. Do lado esquerdo, geralmente, ao invés de formar aqui esse tronco linfático subclave e esse ducto linfático direito, os linfonodos os ductos eferentes dos linfonodos apicais, eles se unem ao ducto torácico, que é aquele ducto que está trazendo toda a linfa do abdômen pelo mediastino posterior, e esse ducto torácico drena para o ângulo venoso esquerdo, que nada mais é do que a junção da jugular interna esquerda com a veia subclave esquerda, ok? Então a gente falou tudo sobre linfa, pessoal. Eu vou falar agora um resumão super rápido para vocês,
tá? Para mostrar que isso que a gente falou que não é nenhum bicho de 7 cabeças. É só vocês anotarem, estudarem, que vocês vão decorar isso aqui rapidinho. Grava a imagem na cabeça aí. Então, a gente tem o grupamento linfonodal anterior, peitoral, que drena a mama, quadrante superior lateral, onde tem maior chance de ter câncer, quando tem um nódulo, né? E drena a parede torácica anterior. A gente tem os linfonodos laterais ou humerais, que drenam o membro superior, basicamente todo, com uma exceção que eu vou mostrar mais à frente. A gente tem os linfonodos posteriores ou subescapulares, que drenam a parede torácica posterior, região subescapular, ok? Esses 3 grupamentos nodais, eles vão drenar para os linfonodos centrais, ok? E dos linfonodos centrais, os ductos eferentes vão seguir até os linfonodos apicais. Os ductos eferentes dos linfonodos apicais, eles passam o canal cérvico-axilar, aonde eles se unem para formar o tronco linfático subclávio. O tronco linfático subclávio pode receber aqui os ductos jugulares e broncomediastinais, ou não, podem também não receber e drenar independentemente para o ângulo venoso direito. Tá? No caso, se for do lado esquerdo, o que muda? No lado esquerdo muda que não tem esse tronco linfático subclávio. Vai ser os linfonodos apicais, seus ductos eferentes vão juntar com um ducto torácico, que vem aqui do mediastino, né? E vão drenar para o ducto torácico, que drena para o ângulo venoso esquerdo, que nada mais é do que a junção da jugular com a subclávia. Lado direito, jugular direito, subclávio direito, lado esquerdo, jugular esquerdo, subclávio esquerdo, ok? Esse é o ângulo júgulo subclávio, o ângulo venoso, tudo bem? Então, a linfa drena para o ângulo venoso no final das contas, ok? Bom, e qual era aquela exceção que eu falei lá da drenagem linfática do braço? Esse é detalhe, tá, pessoal? Mas a gente tem condição de falar aqui, então vamos falar, tá? Geralmente, a linfa da região superolateral do braço, né, popularmente falando, do ombro, ela drena para alguns linfonodos que acompanham a veia cefálica. Na verdade, não só essa região aqui do ombro, é principalmente ela, mas toda a drenagem linfática, desde lá do antebraço, que está próxima à região cefálica, que esses ductos vão acompanhar a veia cefálica, lembre que ducto linfático acompanha a veia. Toda essa região linfática aqui, que vai drenar para ductos pericefálicos, né, que estão ao redor da veia cefálica, eles vão convergir para os linfonodos deltopeitorais. Esses linfonodos deltopeitorais, eles drenam direto para o linfonodo apical, sem passar pelos linfonodos centrais, como era a regra lá atrás dos outros linfonodos, tá? Então, isso aqui é uma exceção, que na verdade não muda nada, só muda o sistema de drenagem aqui, tá? Mas não tem nenhuma importância assim maior, né, para que vocês saibam, e, enfim, mas a gente tem condição de saber isso, é um detalhe, é bacana, então a gente comenta, tá? E lembrar que os linfonodos deltopeitorais estão no sulco deltopeitoral, que é aquele sulco onde passa a veia cefálica, junto com o ramo deltoide da artéria tórica acromial, que é um ramo da artéria axilar em sua segunda porção, ok? Sulco deltopeitoral, sulco localizado dentro do peitoral maior e o deltoide. Se não assistiu, tem uma aula aqui no meu canal de vasos axilares. Assista, é muito importante e está muito detalhado, muito legal a aula, ok? Modéstia à parte. E era isso, a exceção que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, agora que a gente estudou a linfa, o sistema linfático, os limites da axila, eu vou mostrar para vocês a prática de um exame que eu fiz, tá, pessoal? Foi eu que fiz isso aqui. O que é um linfonodo, né? Um linfonodo de verdade num paciente real. Um linfonodo que a gente espera que esteja normal, porque todos nós temos linfonodos, né? E um linfonodo que a gente chama de linfonodo atípico, linfonodo que é suspeito de estar drenando ali alguma doença maligna, tá? Um linfonodo habitual é esse aqui que vocês estão vendo na seta. Olha que bacana, pessoal. Ele geralmente tem um formato ovalado, tá? O córtex dele é fininho, que é a cápsula, e o hilo, a região central dele é gorduroso. Esse aqui é ecogenicidade de gordura, é hiperecogênico. E o parênquima do linfonodo, o tecido linfonodal, não
central, né, não hilar, ele é hipoecogênico e ele tem esse formato ovalado, geralmente paralelo à pele. Isso é um linfonodo normal, um linfonodo que a gente chama de linfonodo habitual, tá? Esse linfonodo aqui, normal. Se fizer ultrassonografia axilar de qualquer um de vocês aí, a gente vai achar uns linfonodinhos desse aqui. Agora, olha o linfonodo de uma paciente com câncer de mama que já estava apresentando metástase para o nível 1 axilar. Você lembra lá que os linfonodos peitorais drenam a região superolateral da mama, que é onde é mais comum de ter o câncer de mama? Então, uma paciente com câncer da região superolateral da mama aparece no exame de ultrassonografia axilar com esse linfonodo aqui. Olha isso aqui, pessoal. Olha as bordas do linfonodo axilar. Cadê o hilo gorduroso do linfonodo? Não tem. Córtex espessado, todo irregular, todo atípico. Isso aqui é um linfonodo suspeito. Então, olha a importância de saber a drenagem linfática, pessoal. Tem aplicação clínica, isso é importante. E aqui a gente vê uma tomografia computadorizada do tórax, também de uma paciente pós-mastectomia, né? Uma paciente tinha câncer de mama, mas que também tinha metástase para axila. Primeiro, olha a axila normal aqui, a axila esquerda, né? Aqui a gente vê um vasinho, né? Pegou só uma parte dele, mas não é nódulo, é um vaso. E aqui a gente vê os linfonodos. Olha essa linfonodomegalia, olha o tamanho disso aqui, pessoal. Um linfonodo globoso, não tem hilo gorduroso aqui, ele realçou com contraste. Olha isso aqui, pessoal. Então, isso aqui é um linfonodo atípico, né? Importante saber o que aqueles linfonodos que estão na axila lhe drenam. Eu sei que um grupamento linfático da axila drena a mama. Então, está aumentado, eu sei que pode estar vindo da mama, entendeu? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, pessoal. Eu fico muito satisfeito de poder ajudar vocês de alguma forma, porque eu fui aluna há pouco tempo, tá? Eu sei como que é, essas matérias às vezes é difícil de entrar na cabeça. Se vocês estiverem gostando, se inscrevam aí no canal, tá? Deixa lá o like, compartilhe com os amigos, divulga, porque a gente vai ter sempre novidades. Eu vou gravar cada vez mais aulas, a gente grava também neuroanatomia e é isso aí. A gente está aqui para ajudar vocês, eu me coloco à disposição. Bons estudos, pessoal!